Então, gente, que saudade! Live. Nós estamos entrando ao vivo nesse novo projeto nosso. E depois da terapia? Faz o quê? O que acontece depois da terapia? Eu estou maravilhada, é um formato novo, temos um time e temos uma plateia de amigos que torcem pela gente, porque nós vamos hoje transmitir, vamos conversar, vamos gravar, vamos fazer tudo, porque eu acredito que existe muita coisa para ser dita e depois da terapia. Mas o meu time conta com a Cláudia, que é a nossa anfitriã, que está aqui hoje, a Cláudia Cristi, que é a nossa anfitriã, ela vai falar, vai se apresentar. Eu sou afobada e gosto de ir falando, mas eu prometi que eu vou me controlar. Tá bom? Boa noite. Quem tá entrando? A gente vai começar a verificar se você tá entrando, vai dando boa noite pra gente. Você vai mandando coração, você vai enviando para os amigos, para a família, para todo mundo. Porque nós já estamos online, isso é que conta. E depois da terapia, é a nossa live de hoje com Léa Firmiano, Cláudia Cristi, que é a nossa anfitriã, está recebendo a gente aqui nesse espaço maravilhoso. Temos a Fabiola, ela vai falar o que ela veio fazer aqui, né, Fabiola? Sim. Fabiola é massoterapeuta humanizada, eu gosto de frisar humanizada. Mas ela vai falar o que na verdade, todas as profundezas do poder do toque físico para destravar o quanto ele é terapêutico. Temos Michele Bandeira. Quando eu soltar a minha voz. Eu já disse para ela aqui que ela vai cantar essa música só para mim. O poder da música, o poder da afinação, o poder, o alcance que a música tem. Porque a gente também entende, né, Michele? Que não é a música pela música, mas é quem canta a música, né? Também. Mas ela vai se apresentar, ela vai falar e também, quem sabe, ela canta pra gente. Melissa Rodrigues, a doutora dos aromas, a aromoterapeuta maravilhosa, vai falar pra gente como os aromas, né? A gente está muito numa pegada corpo, sentidos, emoção, espírito. Vamos hoje abordar o ser humano como um todo. O equilíbrio que pede a vivência. Nossa vida pede equilíbrio. E equilíbrio significa estar conectado, bem conectado com quem nós somos. E a aromaterapia vem trazer esse despertamento da percepção olfativa e do poder que isso tem de destravar traumas, de destravar muitas coisas da nossa vida. Sara Carvalho, coração para ela. Sara Carvalho é a CEO da Beleza. Sara Carvalho Concept. Falei devagar para não errar. Eu treinei o concept, entendeu? E tá aqui para falar sobre autoimagem. O que a sua autoimagem diz de você? Qual é a sua percepção da sua imagem? O quanto isso é revelador na sua identidade? O quanto isso é revelador dentro do poder terapêutico? Como a gente se olha, como a pessoa se olha. E eu acredito muito que quem está ali nesse lugar, nessa área de uma nova estruturação de personalidade, de visual, se o profissional tem a sensibilidade de captar essa essência, ele não vai transformar você naquilo que você não quer e nem precisa, né? Ele vai trazer para você algo muito mais profundo. Mas não sou eu que vou falar disso, é a Sara Carvalho. Diretamente a gente fala concept, porque por causa do espaço que ela tem, ela vai falar. Eu falo. Carol Braz, que é a menina da comunicação. Como que a comunicação, além disso aqui, além do me ouvir, além do que eu falo, a comunicação de hoje é onde chega a sua voz, como a sua voz se faz reverberar de acordo com a sua identidade. Então, Carol é a CEO da comunicação e do posicionamento institucional. Branding. É o brand, gente. É o brand. É isso tudo. E nós estamos aqui para vocês e a gente vai bater um papo aqui, vamos bater um papo com vocês e vamos bater um papo com quem está aqui com a gente.
Temos a turma de psicanálise aqui assistindo a gente, que a gente vai interagir. Aqui é um polo de aulas, é claro que eu tenho que falar isso para vocês. A nossa escola de psicanálise também, aqui é um centro de estudos, mas Cláudia vai falar melhor. O nosso compromisso é com conhecimento, um conhecimento de profundidade, um conhecimento enriquecedor e verdadeiro. Eu sou Léia Firmiano, sou psicanalista clínica, estou aqui para mediar esse bate-papo, porque eu quero muito ouvir de vocês. O ser humano, essa transformação integral que ele é, deixa eu contar uma coisa para vocês. Todo mundo trouxe uma colinha aqui, tá? Então você vai ver a gente aqui. Vocês vão ver a gente aqui porque nós nos preparamos muito. A gente não quer trazer para vocês, sabe, só os nossos achismos. Não é uma roda daquilo que eu acho, mas é uma roda daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente estudou e daquilo que a gente tem vivenciado. Porque uma coisa que eu falei muito para a galera aqui, para esse time, foi que eu quero ouvir muito delas o quanto essa formação delas atravessou elas primeiro. É isso. Falar para mim, eu vou amar a voz de Michelle, eu vou amar tudo isso, eu acredito nesse potencial todo de voz e do quanto a música é especial. Mas eu quero também entender um pouco, quero que vocês conheçam também um pouco do quanto isso tudo te atravessou e atravessou vocês na vida de vocês. A terapia nos ajuda a compreender quem somos, mas a transformação se fortalece quando mente, corpo, emoções, relacionamentos, espiritualidade e propósito caminham em harmonia. Quando falamos de terapia, muitas pessoas pensam apenas em resolução de problemas emocionais. Mas e depois? O que acontece quando começamos a nos conhecer? Quais os caminhos podem fortalecer o processo de transformação? E aí a gente entra já apresentei elas vão falar o que elas fazem e a pergunta é essa. Qual é o caminho que a comunicação, Carol, se coloca dentro desse processo terapêutico? Acho que a base do processo terapêutico é a comunicação. Se você não tem a oportunidade de falar, se expressar e buscar se entender com profundidade, você não consegue comunicar para o mundo aquilo que de fato você é. Qual é a sua identidade? Então, a comunicação ela é fundamental dentro do processo terapêutico, porque ela te dá essa possibilidade de vivenciar esse atravessamento. Tá, mas acontece que a gente chega na terapia, fala a gente porque eu tô me colocando nisso. A gente primeiro passa 4 sessões mentindo, né? A gente primeiro passa 4 sessões, né? Inventando. A gente cria o que a gente acha que a gente é. Que a gente é. Até porque todo mundo aqui faz terapia? Sim! Sim. Graças a Deus. E aí, como tem uma coisa interessante, Sara, dentro da sua visão, naquele momento ali, a pessoa chega que é ser loura. Como é que funciona isso se você percebe que aquela pessoa ali não tem nada a ver com esse padrão de beleza, ela está com uma fala distorcida da imagem que ela tem dela, como é que você lida com isso? Sim, tecnicamente a gente pode aplicar o visagismo, né, porque toda cliente que chega para mim, ela sempre quer saber o que está em alta, o que vai elevar a autoestima dela, o que vai destacar os pontos positivos, esconder um pouco mais os pontos negativos. Então tem uma consultoria ali, né? Antes dela, eu quero ser loira. Então, com muito cuidado, carinho, né? O meu atendimento é um atendimento também humanizado, né? Com uma percepção naquilo que a cliente quer. Eu quero ser loira. O visagismo, tecnicamente, ajuda o quê? A gente pergunta com o que ela trabalha, qual é a praticidade o tempo todo, porque assim a gente consegue ir na raiz desse eu quero ser loira. Às vezes ela brigou com o marido e quer ser loira só por um momento. Às vezes ela combina com essa... Chega muito com a foto, né? Eu quero fazer isso daqui. Então a sensibilidade também, como mulher, como profissional, né?
a gente se coloca no lugar daquela pessoa e tenta ao máximo atender aquela necessidade Você falou uma dela. coisa muito interessante, Sara. Sim. Autoestima, né? Sim. A gente demora um pouco para entender esse processo que muitas vezes ele é baixo autoestima. Sim. É quase uma mentoria ali, né? De imagem, né? É uma mentoria de imagem. É uma mentoria de imagem e o projeto, né? E depois da terapia, graças a Deus eu faço terapia, né? E a gente fazendo terapia, a gente vê que a gente também é um pouco de terapeuta. Então, quando a gente recebe uma cliente ou uma paciente, uma turma, né? A Leia e a Cláudia tá aí sempre, né, na parte de data e tudo mais. Então, assim, a gente ajusta o nosso olhar. A terapia ajuda a gente a ajustar o nosso olhar. E para mim, que sou profissional e lido ali, né, frente a frente com a mulher que está com todas essas questões, né, e mais um pouco, me ajuda bastante a ajustar o olhar e ter esse atendimento, né, humanizado e trazer essa responsabilidade que ela tem com a própria autoestima. Meu Deus, terapeuta. Desculpa. Sabe o que foi mais interessante? Que mesmo sendo cabelo, você fala assim, eu tenho que ir na raiz. É o diferencial, porque tecnicamente você sabe pegar o trabalho, né? Isso de várias frentes, né? Não só de cabelo, mas você consegue pegar o cabelo e tá bom, você quer o loiro, aqui ó, executei. Mas quando a gente faz terapia, quando a gente ajusta e o depois da terapia, por isso que a gente também está aqui, porque a gente recebe muito isso, né? E depois que eu fiquei loira, e depois que você me entregou isso, o que eu fiz com que você agregou na minha vida? É responsabilidade nossa. Fico doida pra falar. Fico doida pra interromper. Tá me segurando. Fechei meu microfone. Passa o microfone falando. Isso é fantástico. A pessoa quer uma coisa que só acontece na mente dela. Sim. Essa autoimagem completamente deturpada, né? Do que ela precisa e do que ela realmente do que ela quer com o que ela precisa. É assim também, Fabiola, quando alguém chega lá na sua marca, tipo assim, ó, quero relaxar. Relaxar envolve só no toque? Não. Na verdade, começa antes da marca, né? A gente faz a anamnese, mas no meu Rapidinho, caso... tem uma anamnese para fazer massagem? Tem. A gente tem que saber sobre a pressão, sobre alguns riscos, se tem trombose, se já teve, se tem risco de trombose, se é diabético. Então, tem algumas coisas que me impedem de tocar o corpo. Mas, quando eu digo que começa antes, é porque a nossa marca é um divã. Então, teoricamente, eu não posso conversar com o meu paciente porque ele está ali, é o momento dele e o silêncio faz ele relaxar. Mas e quando o cliente começa a falar com você e despejar? E a terapia envolve isso. Envolve porque você começa a ficar muito preparada para o que você vai ouvir. Você começa a praticar empatia. Opa, peraí, eu já estive nesse lugar. Opa, isso agora. Pega essa senha, eu já estive nesse lugar. Isso. Pega essa senha, vou guardar. Peraí, pausa, eu quero pegar essa senha. Eu já estive nesse lugar. É forte. É o divisor que coloca a gente dentro da nossa profissão do caminho certo. É isso. Porque a gente cansa de andar por aí à deriva e assim, quando a gente passa por algumas coisas, estou nesse lugar, isso é diferencial. Todo mundo concorda com isso? Vocês aqui podem, vocês concordam com isso? Concorda, gente? Se concordam com isso? Você que está em casa, fala pra mim, qual foi o momento que foi esse divisor, eu já estive nesse lugar, que você precisou se reorganizar a rota para seguir em frente? Você que está em casa, você faz terapia? Como é que tem sido o seu pós-terapia? Conta pra gente
Vai colocando aí que daqui a pouquinho eu vou querer saber quem está com a gente pra gente continuar batendo esse papo com você também. Porque depois da terapia é essa reorganização. Porque a gente fala muito para os nossos pacientes, o que você faz nas suas horas vagas? Qual é o seu lazer? Essa pergunta, né, que bate no estômago e a pessoa descobre que não tem prazer, que não faz nada por prazer, que não toma um café por prazer, que não se encanta por prazer, que não ouve uma música com prazer. Uma música com prazer, deixa eu pegar essa guarda, essa senha aqui. Michele. Chegou minha hora. Chegou sua vez, Michele. Podeu soltar ali a voz. E é boa. Michele, vamos lá. Michele é cantora. Se apresenta, por favor, Michele. Mas qual é a música que você percebe que você canta que te dá um nó? Então, vamos lá. Eu sou a Michele, gente, Michele Bandeira. Trabalho com música e também sou adoradora. Sou mais adoradora e trabalho com música. Troquei a versão. Então, qual foi a pergunta? A segunda? Qual é a música que quando você canta te dá um nó? Pode cantar, hein? Eu acho que isso foi de propósito. Mas vai me salvar, porque eu não sou falante assim igual a Léo. Então vamos lá. Qual caso? E por que dá esse nó, é claro? Porque a senha tem momentos que a gente já esteve neste lugar. Isso aí. Eu gosto muito de música de agradecimento, porque eu tenho um pensamento comigo de que, independente de tudo que esteja acontecendo do meu lado, eu acho que a música me trouxe isso. Eu fico muito voltada para a questão do agradecimento, porque, gente, eu faço isso. Às vezes, até no meu trabalho, eu tenho dificuldade de relacionar a questão financeira, porque isso é muito prazeroso. Então, assim, tem a ver com a terapia. Nossa, é muito prazeroso. Então, eu falo, gente, hoje eu estou trabalhando com isso. Então, meio que... Então, vamos lá, música de agradecimento. Fazer umazinha aqui, um pedacinho. Eu posso falar que é grande. Se é agradecimento é quem me criou, né? Quem me fez. Então, vamos lá, só um pedacinho, tá? Vou fazer melhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu juro que eu tenho que fazer esse negócio. Deixa eu falar pra vocês, eu acho que o meu depois da terapia tinha que ser cantado. Não sei porquê. Não sei porquê. Isso te dá um nó na garganta, Michele? Me dá um nó na garganta, porque independente de tudo que esteja acontecendo ao nosso redor, eu sei que tem sempre alguém que pode nos ajudar, nos orientar. E foi onde eu chego na questão de ligar a música à terapia. Porque às vezes a gente vai seguindo em forma de doutrina, ou do achismo, ou do que alguém fala, ou do que... A voz bonita. Isso, e não é só isso. Não é só isso. É uma coisa que vem muito além. É muito além. Entendeu? É claro que eu vou fazer esse parêntese. Sara cresceu num ambiente musical, e tem uma família que é musical. Seu esposo, seu filho, a sua família, os pais, avós, essa veia, a sua raiz, essa é a palavra. Gira em torno disso. Isso te ajuda nesse momento? Muito, muito, muito. Automaticamente a Michele começou a cantar, automaticamente o olho já fecha, eu já entro já na espera ali do que ela está entregando, porque eu participo, né, do que ela entrega. Então a música ela toca a sua alma, né? Sim. Ela toca a sua alma de uma maneira que palavras, até o que a gente consegue enxergar, né, com os nossos olhos ou com as nossas mãos, né? Isso aí. Ela toca algo que é muito particular, seu e do que você está vivendo, né? É tremendo, assim, essa parte assim de música comigo. Quase chorando. Gente. Próximo. Aí, voltando aqui, aí eu tô contando dela. E é tão diferente, porque a mesma música pode tocar ela numa parte, né, como ela falou, tão particular.
particular. Ou seja, uma mesma música pode fazer várias reações emocionais dentro da gente, assim. Reações emocionais, pega essa senha. Uma única música pode pegar várias reações emocionais. Reações emocionais que provocam tanto equilíbrio como desequilíbrio. Isso, total. Sim. A gente precisa concordar com isso, né? Isso tanto organiza como também isso desorganiza. Porque a gente vai lá na raiz com uma música de coisas boas, mas também a gente vai lá na raiz que ativa outras coisas traumáticas não tão legais. Aí entra a terapia. Porque se você está analisado com a terapia em dia, vai acessar, mas não vai reconhecer, vai desorganizar, mas você faz o quê? Organiza. E a gente pratica o quê? Autorregulação. A gente pratica autorregulação. Então, assim, a terapia, ela tá nesse caminho, sabe? Se conectando com tudo isso aqui. Agora, Michele e Sara trouxe uma coisa muito interessante, que é a questão espiritual, que é a espiritualidade. A gente não está falando de religião, né? A gente está falando de espiritualidade. Essa espiritualidade, Cláudia, para você, o quanto isso é autorregulador para você? É o meu tudo. Para mim é tudo. Quando você fala de espiritualidade, eu não consigo ver ela diferente de não falar de fé. E aí a fé, ela é como se fosse um músculo, ela precisa ser exercitada todos os dias. E aí eu consigo também falar que a espiritualidade, ela não é igual a uma religiosidade, mas elas caminham de alguma forma juntas. Então, uma vai ter um tipo de tratamento, mas na realidade, quando elas caminham de forma diferente, mas ao mesmo tempo elas se juntam. Que aí a gente vai entendendo que essa espiritualidade ela vai crescendo e a gente vai amadurecendo por dentro da gente e vai tendo uma forma de você... e essa palavra parece que de resiliência, sabe? Eu acredito que a espiritualidade está muito ligada à resiliência, porque é onde a gente vai. Todos os dias a gente se estica e a gente volta. Se estica, né? Aí a gente entra na humanização, a gente entra na empatia, mas colocado em prática. Não adianta a gente falar de empatia e a gente só ser uma palavra bonita. É ela colocando em prática. Então eu vejo muito isso. A gente não está falando de religião, mas a espiritualidade é a prática religiosa para algumas pessoas de maneira diferenciada, né? A ideia é que você olhe para o seu espírito, né? Porque você pode estar emocionalmente bem, ou você pode estar atribulado espiritualmente. Acho que essa palavra é atribulado, mas é agitado, né? Desorganizado, inquieto, essa é a palavra. Eu acho que é muito bacana quando a gente consegue até mesmo perceber na gente que a gente não está num estado legal, e isso foi depois da terapia para mim, porque dependendo do que acontecia, muitas das vezes eu poderia ser uma pessoa não justa, mas não é isso, mas assim, não muito legal. Não legal. E aí quando você começa a fazer terapia, até quando você erra, porque nenhum de nós aqui vai deixar de errar, mas a gente consegue voltar ao prumo. Leia, ontem não estava bem. Ontem não estava bem. É uma coisa interna. É uma coisa interna. Porque isso acontece. Mas só que quando você tem pessoas também que estão na mesma sintonia que você, te acolhe, que é o que a gente precisa, tá? A gente não está sozinho. Eu acho que isso é conexão. Pegando a senha, a gente se acolhe. Acolhimento é uma prática de todas nós, dentro das nossas vivências. Sim. Melissa, como que a aromaterapia chega? Eu não tenho preconceito, eu amo a aromaterapia, mas estou levando 5 anos para preencher a magnésio. Mentira. Verdade. Mas que eu não preenchi ainda, eu acho que é uma forma de resistência. Porque como que você lida com as resistências à prática da aromaterapia? Porque eu acredito que, por exemplo, a gente vai achar um caminho mais livre, mas a massoterapia, o canto e a aromaterapia acham um pouco mais de resistência dentro do nosso meio. Eu quero falar sobre isso com o Michele e com Fabiola, mas eu quero muito que você fale dentro da aromaterapia. Porque eu sempre falo para algumas meninas que eu dou mentoria de alta performance. Alguns ambientes você precisa explicar o que você faz.
Você não pode querer que a pessoa compre um produto, se a pessoa não conhece o produto. Né? Então a gente precisa, o tempo todo, a gente precisa estar explicando. Isso Ou se funciona você não assim. usaria o produto. Exatamente. E assim, eu acredito muito a aromaterapia. Toda vez que eu indico a aromaterapia para um paciente meu, eu desenho, eu explico, eu falo e liga para a Melissa que ela vai saber te explicar melhor. Melissa, qual é a resistência de acessar a aromaterapia? Então, boa noite a todos. Tem resistência também espiritual, né? Religiosa. No caso, não é espiritual, mas religiosa. Quando eu fiz o meu primeiro curso, alguns anos atrás, eu fui conversar com uma pastora, minha pastora de intercessão, sobre porque no formulário de libertação e cura tinha lá para rejeitar a aromaterapia, renunciar. Gente, eu fiquei chocada. Pega essa senha e guarda. Eu fiquei chocadíssima com isso, porque é uma religiosidade. E o que acontece? Se nós formos a fundo, na própria palavra fala sobre a aromaterapia. Jesus ganhou, um dos presentes de Jesus foi um óleo essencial, que foi o olíbano, que é o incenso. Então, que o seu marido, por exemplo, ficou apaixonado. Meu interagente. E as pessoas não sabem. Então, a ignorância, a falta de conhecimento, mas a culpa é da pessoa? Não, a culpa são dos profissionais da área. É o que eu venho falando, eu preciso divulgar mais, falar mais sobre, porque é um trabalho, uma terapia natural, porque é 100% natural, que ajuda na regulação emocional, ajuda na regulação do sistema nervoso. E tem essa barreira sim por conta de preconceito religioso, por falta de conhecimento. Conhecimento é onde a gente esbarra. A gente está sempre esbarrando na falta de conhecimento. A gente está sempre esbarrando nessa questão de que as pessoas também não se acham merecedoras de alcançar esse tratamento. É uma questão na aromaterapia? Sim, e acham que é inacessível, né? Nossa, isso deve ser muito caro. Como funciona? Ou simplesmente vão lá numa consultora que não é uma profissional da área e compram um óleo e usam de qualquer maneira. Não, mas aí eu vou me defender, ela tá falando de mim. Não, que eu fui na farmácia e queria um olhinho meu de ela não comprou óleo, ela comprou essência. Essência não é óleo essencial, tá, gente? Só um parênteses. Mas a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, existe uma falta de conhecimento e existe o conhecimento rápido e raso. Então, assim, não é que só ir na pessoa que vendeu alguma coisa que não era apropriado. É porque hoje a gente está cheio de informações rasas, rápidas, entendeu? E aí o acesso é muito rápido. A gente não está colocando aqui que existe essa impossibilidade desses acessos. Até porque em algumas circunstâncias, esses acessos vão ser o que tem para hoje. Mas a gente está trazendo aqui, na verdade, uma informação com profundidade. A gente está querendo dizer também que existem as pessoas que estão mais próximas da gente, que vão trazer essa orientação, pode não ser 100% suficiente, mas naquele momento é o que supre. Eu também quero deixar claro que a IA, o chat GPT, é o que nós temos para hoje, se usado de maneira excelente e equilibrada, ele é o nosso aliado. Ele é o nosso aliado hoje, porque nós precisamos também nos colocar nesse lugar. Carol está aqui para a gente nesse lugar do conhecimento digital e tecnológico, porque a ignorância, a resistência em acessar a tecnologia faz com que a gente também fique num lugar do outro lado, então estagnado. Então, assim, hoje, quando eu posso acessar várias tecnologias, a gente hoje mesmo, para isso aqui acontecer, a gente tem aqui, está usando aqui vários tipos de tecnologia para poder a gente estar transmitindo tudo isso. Então, assim, o conhecimento, ele é um processo de uma busca interna e pessoal. E pegando um pouco o gancho disso, a gente também precisa de compreender e não ser preconceituoso. Por quê? Geralmente essas tecnologias, elas trazem para a nossa vida
um fator de facilidade. Então hoje você consegue resumir um artigo científico de 40, 50 laudas com 5 minutos ou até menos, dependendo da IA que você vai utilizar, né? E isso não te faz menos capaz, menos inteligente. Muitas pessoas hoje enfrentam a dificuldade, né, de compreender isso e pensar assim, eu vou emburrecer. Não, você vai ficar para trás se você não se atualizar, porque o seu outro colega vai acessar um nível de conhecimento e de profundidade que talvez você não vai alcançar. E você vai deixar de ajudar o seu paciente, ou você vai deixar de atender aquele seu cliente com um pouco mais, né, de detalhe. Então, assim, a gente precisa também de ter um pouco de cuidado com isso. Exatamente. É por isso que eu gosto de olhar o cenário todo. Esse cenário todo. A gente tem, hoje, nosso Brasil, ele está dividido em múltiplas classes sociais, né? Até a classe que está invisível, que está sem o registro dela. Então, assim, é um assunto social, é um assunto dentro das políticas públicas, não é a nossa abordagem aqui hoje, mas somos todas mulheres politizadas, com muita informação, e isso, e ter esse entendimento é o divisor para a prática profissional de cada uma. Porque a gente precisa estar acessando os vários lugares com a mesma elegância, com a mesma inteligência, com a mesma generosidade, com a mesma empatia. Lá de cima até quem tem muitas dificuldades, quem passa por muitas dificuldades de escassez. Até porque entender a escassez é um ponto que nos coloca e nos conecta com uma coisa muito interessante. Passar por escassez, traumas de escassez, nos coloca num lugar também de não merecimento. E esse lugar de não merecimento me deixa onde? Naquele lugarzinho onde eu não quero mais sair, aonde eu não quero, acho que eu não posso cantar bonito, que só quem canta bonito é Michele, acha que eu não mereço uma massagem porque Deus me livre, eu vou comprar, vou pro mercado, vou gastar dinheiro com massagem, a pessoa botar a mão em mim, não é isso? Deus me livre. Duque de Caxias não pode ter uma escola. Não pode ter uma é isso aí. E o cabelo, quanto eu vou pagar, por que é aromaterapia? Então, assim, esse lugar da escassez, esse entendimento social, inclusive, faz o diferencial pra gente. Hoje a gente está aqui, a gente fez um movimento de mandar o link para um monte de pessoas. Para algumas delas eu tive que parar e ensinar como acessar o link. E faço isso com uma maravilhada, de coração aberto. E tenho essa pegada aqui para que todo mundo tenha acesso a conhecimento de qualidade. Isso para você, Sara. Hoje eu acredito que a gente tem duas pegadas interessantes aqui. A autoimagem, merecimento, no seu estabelecimento, que é um estabelecimento de ponta. Existe a dificuldade, existe aquela mulher que entra no seu estabelecimento, pergunta qual o valor e vai embora e diz assim, não tem condições de pagar? Bom, existe uma mulher que chega lá, mas assim, a gente sempre tenta ajustar. A gente sempre tenta dar um caminho para essa pessoa. Uau, caminho. Né? Porque às vezes o valor assusta. Eu aprendi até mesmo com você que a gente não deve julgar as pessoas por quanto a gente tem no nosso bolso. Né? E a minha tabela, ela também é muito humanizada, uma tabela muito responsável com o meu dinheiro, com o dinheiro do outro. Né? A gente tem que entender o que eu vou utilizar para te atender, né? Então eu, como uma pessoa correta no que eu vou fazer, eu vou tirar ali, né, os gastos, os custos fixos, variáveis, a minha hora de trabalho, e a gente tem essa responsabilidade com o nosso dinheiro, com o dinheiro do outro. Então sim, existem pessoas que chegam ali, poxa, Sara, não está dentro do meu orçamento. Esse investimento, a gente sempre coloca essa questão, né? Não é preço, é seu investimento, né? Primeiro, antes da gente dar um orçamento, a gente coloca lá tudo certinho, o que vai fazer, e no final a gente coloca o valor, para ela entender que aquele procedimento gera um custo, gera um tempo.
ela merece investir esse tempo, né? O salão de beleza traz muito essa questão da autoestima, do autocuidado, dessa ambiência, da experiência. Então a gente tem que, como profissional, entender que o valor, né, pra gente não tem diferença das pessoas. E pra mim é muito importante eu atender, principalmente quando a gente bate o olho, a pessoa está precisando. Aí é a terapia que ajusta o nosso olhar pra gente entregar o que a pessoa está precisando. E se a gente tiver que ajustar o valor, a gente vai ajustar. Se a gente tiver que ofertar, a gente vai ofertar. Porque e depois da terapia, é essa responsabilidade que a gente tem. Eu gostei muito disso. Com responsabilidade, que todas nós temos notas, temos responsabilidade com nós primeiro, né? Com a gente primeiro, né? Desculpa. Com a gente primeiro, a gente tem responsabilidade, então a gente também não pode vulgarizar o nosso preço, né? Mas a gente tem que ter essa questão, né, de responsabilidade, né? Com o nosso dinheiro, com o dinheiro do E o mais importante, Sara, é que não é sem qualidade. Não mesmo. Né? Não. Você não entrega pelo que você recebe. Não. Tem uma coisa que eu quero perguntar pra vocês, sim ou não? Pai, uma rodada de sim ou não. As surpresas de Deus. Essa do Leia. E o óculos embaçando. Vamos lá. Vocês trabalham por prazer ou por dinheiro? Eu por prazer. Hoje Eu Por prazer ou por dinheiro? Hoje eu trabalho por prazer. E ontem? Já trabalhei por dinheiro. Pra sobreviver Para também. sobreviver e conseguir chegar no patamar de poder trabalhar por prazer. Cláudia, Já trabalhei muito por dinheiro, hoje, totalmente por prazer. Fabiola, Eu já trabalhei por dinheiro e hoje eu estou me construindo no lugar que eu tenho prazer de trabalhar. Porque hoje o dinheiro ainda não está vindo, mas virá. Michele, Prazer, gente, total. Prazer. Mudança de profissão total. Sara. Quando a gente fala isso, que a gente trabalha por prazer, a gente está falando de algo também que mexe com a gente, que nos transformou primeiro. É esse o lugar de transformação? Aconteceu primeiro com vocês? Sim. Atravessou primeiro vocês. Agora tem uma outra coisa que... Qual é o mito, o maior mito que vocês já ouviram sobre o que vocês exercem? Que atrapalha e que mantém as pessoas distantes? Qual é o maior mito? É do diabo. É do cão. Sara, qual é o maior mito? Qual é o maior mito? Deixa as colegas responder, que eu vou pensar aqui qual é o maior mito. Michele, qual é o maior mito dentro do que você faz que atrapalha as pessoas de acessarem a aula de canto, de estarem com você, de convidar você para um momento de sarau? Qual é o maior mito? O maior mito é que você só pode fazer uma coisa só. Digo até por mim mesmo, né? Eu trabalhei muito por dinheiro, né? A necessidade, eu passei perrengue, trabalhando dirigindo 3 horas da madrugada. E hoje eu trabalho fazendo o que eu, sabe, como eu falei, é uma dificuldade até para a minha mente. Então eu acho que o mito foi esse. Ser limitado aqui, ó. Você só pode fazer isso aqui. Cantar É hobby. é hobby. Fica para segundo plano. Hobby, vamos pegar isso, hein? Isso aqui é Hobby. depois. Sim, Você sim. faz a hora que você tiver vaga. Sim. Mito, Fabiola, o que é mito que te atrapalha de acessarem a sua... O maior é as mulheres acharem, porque assim, eu não atendo homem, tá? O serviço é voltado para as mulheres. E é exatamente essa pegada de que elas não são merecedoras, então elas acham que elas não podem pagar por uma sessão de massagem. E o segundo mito é que massagem emagrece. Gente, massagem não emagrece, tá? Não emagrece. Todo mundo fazendo Ah, conteúdo
Guarda isso, gente. Fabiola, vai acabar com aquela da audiência da nossa live, do negócio desse. Eu sei que a Fabiola tá falando, eu também sou massoterapeuta, então eu tô com você, Fabiola. Ela encaminha, ela não emagrece. Mito dentro da visão da espiritualidade. Você está dentro hoje desse lugar. O que é um mito que atrapalha muitas pessoas de se conectarem espiritualmente? Não acreditar na própria pessoa, não acreditar nelas. Eu percebo aqui que é de grande relevância das pessoas, assim, até mesmo não acreditar que uma pessoa pode chegar onde eu cheguei, pode fazer algo que eu falei. Aí parece que todas as vezes eu tenho que ficar para algumas pessoas contando de onde que eu vim, como que aconteceu. Mas sempre foi muito fácil, né? Sempre foi muito fácil, nunca foi muito fácil. Foi muito árduo. E ainda está sendo, porque todos os dias. Então eu acho que isso é uma construção que eu estou desconstruindo aqui dentro do CESA. Então é algo que eu estou fazendo, está mostrando que você é capaz. Aí, nesses 15 anos que a gente está aqui, volta gente para falar assim, olha, eu passei no concurso. Olha, eu tenho alunos voltando a fazer psicanálise aqui, que estudaram comigo. Então, assim, você vê essa mudança, sabe? Acontecendo. De tudo que vocês vão falando e eu vou ouvindo, eu vou ali anotando e percebendo pertencimento, merecimento, muitas crenças limitantes, muitos nãos, muitas questões traumáticas. Carol, hoje dentro da mídia, de trabalhar com mídia, né? Quando eu falo mídia, te ofende? Não, né? Tá errado? De trabalhar com esse nicho ampliado que está voltada para a internet, voltada para essas questões todas. Qual é a grande dificuldade de alguém olhar para o seu trabalho e considerar que isso é trabalho de verdade? Porque eu não tenho não, tá? Vamos lá, partindo da parte prática e técnica, acho que todo mundo tem aquele preconceito de que quem trabalha com internet não faz nada, fica em casa o dia inteiro rolando feed do Instagram. Gente, eu adoro, tá? Mas a gente precisa de estar muito atualizado e antenado. Isso é um grande tabu. Um outro tabu também é de que, como hoje em dia, com a internet, com as IAs, a informação ela está muito acessível, todo mundo se sente um pouco marqueteiro, um pouco publicitário. Então, o meu sobrinho faz isso também. Então, entrega a tua empresa, amiga, na mão do teu sobrinho, que tu vai ver se ela vai andar. Não faz isso, amiga. Não faz isso, Carol. É o Deixa eu militar pelos meus amigos. Não faz isso, amiga, não faz isso. Mas resumindo, da parte teórica e prática, é exatamente esse o maior tabu que a gente enfrenta hoje. O publicitário, o comunicador, até mesmo nós temos um exemplo recente, né? Que houve um julgamento gigantesco. Nós estamos vivendo a Copa do Mundo e todo jornalista criticou o fato da Virgínia Fonseca, que é a maior influenciadora hoje do país, estar cobrindo de forma jornalística a Copa do Mundo, uma coisa que ela não estudou. Então isso também levanta controvérsias, né? Dessa parte técnica, dessa parte teórica. Mas também, para além disso, nós temos a parte da vivência da comunicação. Falando agora de pessoas que se posicionam hoje na internet. Qual é o maior tabu hoje? A falta de autoconhecimento. Porque hoje, como a gente tem acesso à internet, a gente quer copiar o colega. A gente tem vergonha de ser a gente na internet. Né? Então, essa falta de autenticidade, por que a gente olha tanto... Esse negócio aí, a gente rola o feed e a gente vê tanta gente fazendo mais do mesmo. Quantas empresas, às vezes, eu me pego observando nas redes sociais, fazendo trend, que não tem que fazer. Às vezes você é um profissional de ponta, tu tá ali fazendo dancinha. Será que isso é pra você? Eu fico me perguntando esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Dentro do... Eu trouxe essa pergunta para vocês para falar de uma coisa chamada de realidade.
né? Realidade, o princípio da realidade que Freud tanto fala, é um texto maravilhoso de Freud, e ele chama a existência hoje dentro dessa contemporaneidade para a gente compreender o que é realidade. Se Freud tinha uma fala sobre realidade, ele também chama a gente hoje para esse princípio de realidade. No princípio da realidade, comporta Virgínia cobrir a copa. Dentro desse princípio de realidade, o funcionário trazendo vários likes, sendo com as dancinhas e coisa e tal. Né? O TikToker hoje, não que a gente está fazendo campanha nenhuma, mas se quiser contratar a gente está aqui. A gente até dança. Nada contra, mas hoje é um veículo grandioso. A gente precisa hoje se conectar com esse senso de realidade. A gente trabalha por prazer, mas dentro do nosso senso de realidade, a gente continua caminhando, correndo para trabalhar, para fazer tudo que tem que ser feito, para pagar as contas, para conciliar isso e para sobreviver, não é a palavra, mas para estar presente também nessa situação. Estar presente nessa situação para ser resiliente nas nossas frustrações. Porque isso faz parte da vida, né? As nossas frustrações. Hoje, qual é o grande boom de frustrações que acessam vocês? A gente tem 2 minutos para cada uma falar sobre a grande procura com a frustração presente na vida. Sara, qual é a procura que tem para você? A maior frustração que hoje chega lá para mim, né, no meu espaço, é com a imagem pessoal, né? Com a imagem, não consegue comunicar, né, o que a pessoa é através da sua imagem, porque anda ali lado a lado, né, a autoimagem com a autoestima com a sua imagem, porque a gente comunica o tempo todo isso. Vocês que estão em casa, qual é hoje a grande sacada de que você precisou vencer uma frustração sua e isso resignificar? A Fabíola falando aqui no meu ouvido. Fala pra gente, hoje, qual é essa coisa que você precisou resignificar, que você precisou vencer e que isso era uma frustração, que você reconhece como uma frustração? Anotem pra gente, manda pra gente que a gente vai querer falar com você também que tá em casa, tá bom? Eu tô vendo aqui, ó, acompanhando aqui vocês conversando com a gente, a Raquel, Tatiana, temos mais outras pessoas aqui, Ana, e aí travou um pouquinho, mas eu vou atualizar para falar com vocês aqui. Melissa, qual é a frustração que você é muito recorrente de pessoas que te procuram? O mundo que a gente tem vivido, as pessoas andam muito aceleradas. Então, muitas pessoas chegam até o consultório pedindo ajuda para tentar regular o seu sistema nervoso. Porque no dia a dia as pessoas não estão conseguindo ter estabilidade emocional para poder dar conta de tudo. Porque são muitas demandas, muita correria, muitas coisas para resolver. E quando a gente percebe, a gente já não está mais conseguindo nem se enxergar. Porque nós não sabemos mais quem nós somos. Então, a demanda maior que eu tenho recebido é essa do pensamento acelerado. Muitas pessoas falam assim, eu durmo a beça, mas eu acordo cansado. E não sabem por quê. E é porque o seu sistema nervoso está em aceleração. Então, e a aromaterapia vem com essa jogada aí para ajudar no equilíbrio do sistema nervoso e trazer essa regulação e poder fazer tudo com mais equilíbrio, leveza. Então, a gente tem autoimagem, ansiedade, Michele. Eu acredito que a música, eu acho que ela foi de várias áreas. Quando alguém te procura e antes de falar que é você cantando, que ama tudo isso, o que ela traz pra você de frustração? A parte da frustração é relacionamento frustrado. Fabíola, quando alguém te procura, qual é a frustração que ela mais recorrente, a demanda dela? Então, geralmente é tensão muscular. Porque quando o teu sistema nervoso ele está desorganizado,
o teu corpo sente. Tensiona. Então a gente tem autoimagem, ansiedade, relacionamento desajustado e tensão. Tensão corporal. Cláudia, Idade. a idade. Aqui bate muito nisso. Nossa, mas eu não tenho mais idade para estudar. Eu não tenho, mas no meu, a idade, gente, é algo que assim é diário. E aí eu fico muito feliz porque nós temos uma aluna fazendo o técnico de enfermagem, que ela tem 72 anos. Coisa boa. Porque, assim, então ela é um exemplo para mim dentro de uma Coisa sala de boa. aula. Carol, quando o seu cliente chega, qual é a frustração que ele traz para você? A falta de conhecimento mesmo, de autoconhecimento. Porque, como eu falei anteriormente, hoje, com o acesso da internet, as pessoas elas tentam de tudo. E o tentar de tudo nem sempre é para você. Por quê? Porque você está no hype. Mas você está vendendo? Porque seguidor não é dinheiro. Não. E aí? Como é que é? Uau, Então você precisa de fazer essa análise, né? Então a frustração que eu sempre recebo é essa. De quem eu sou? Qual é a cara da minha empresa? Sim. O que eu posso reestruturar? E depois da psicanálise, o que vocês buscaram? Vai só falar uma palavra, hein, gente? Porque senão o Instagram vai derrubar a gente. E depois da psicanálise, o que você buscou, Sara? Cada uma vai falar. Regulação. Resiliência. Ressignificar. Mais negativo. Regulação. E para isso tudo, além da terapia, vocês buscaram o quê? Além da terapia. E isso, lembra? E depois da terapia, você buscou musculação, você buscou massagem, você buscou dança, você buscou o quê? Sim. Eu busquei coisas muito simples. Por exemplo, eu não curtia minha companhia para tomar um café. Hoje eu já faço porque eu mereço botar uma mesa e Isso tomar um aí, ter café. tempo para você. Essa também. Melissa, o que você buscou? Busquei os cuidados mais naturais. Acho que eu busquei tempo também. Tempo? Tempo de qualidade. Fabiola, Reorganização. mas você buscou aonde essa reorganização? Em quê? Então, primeiro aqui dentro, que eu precisava disso. E em ambientes. Tem ambientes que eu não frequento mais. E eu tô me dando a chance de conhecer pessoas novas, que tem me ajudado muito. Hashtag best friend. Eu comecei a buscar tempo de qualidade com pessoas legais, com pessoas maravilhosas. Antes eu passava muito tempo estudando, ainda passo, né? Eu ainda tenho umas críticas quanto a isso, eu passo muito tempo sozinha, muito tempo estudando, muito tempo elaborando coisas. Mas hoje, se eu falo que vou tomar um café com você, eu vou. Eu vou e fico lá. Se não achar a pessoa, né? Vou de boa, vou e fico. Se vocês vão me achar, sim, vão me achar. Cláudia, Tempo para mim. tempo pra Tempo você. para música, tempo para ver série que eu gosto. Tempo para. Ai, gente, eu nem contei, né? Vou começar uma nova faculdade. Fazendo aquilo que você ama. Isso não tem preço. Carol, Eu busquei desacelerar. Porque como a gente tem essa questão do merecimento, e como toda pessoa que talvez tenha esse relacionamento com merecimento, ela também bate um pouco na questão da polivalência. E aí eu era esse tipo de pessoa que queria fazer tudo com excelência, e eu mesma bugava. Então eu preferi desacelerar. legal, muito bom. Desacelerou. A gente vai conectando tudo, né? A gente quer falar para vocês que depois da terapia é de muita importância, porque você fica 50 minutos na terapia, uma vez por semana, e o restante do tempo? O que você faz quando você vai para casa? Como que você vai digerir tudo aquilo que você coloca na terapia? Como que você vai elaborar tudo aquilo que você percebeu de você dentro da terapia? Então, assim, quando a gente traz esse time aqui, é porque a gente tem uma coisa para dizer para vocês. Você precisa não só de autoconhecimento, mas você precisa de novos caminhos.
de psiquiatra e de medicação também, tá, gente? Faz Se for parte. preciso. Porque eu não tenho vergonha, eu precisei. Isso faz parte de um leque de orientações. Eu acho que quanto mais você se coloca disponível e disposto para se autoconhecer e para poder ou confiar no profissional que está diante de você, você vai ouvindo os caminhos. Existe, é claro, um tabu de acessar o médico. O médico é ele que vai te dar o suporte necessário, é ele que dita o seu CID, é ele que te orienta. E você acessá-lo não tem problema nenhum. Você também, mesmo diante de ter feito o acesso, a escolha ainda vai ser sua. Se você vai tomar, se faz sentido a medicação para você. Então, assim, hoje a ideia é que você saiba que você ir ao salão é terapêutico. Sim, uma lavagem de cabelo. Uma lavagem de cabelo. Uma massagem no crânio. Uma escuta. Isso, uma escuta. Então, hoje, você precisa saber disso, que depois da terapia, você merece ter ferramentas e ter novos caminhos. Você precisa desse lugar. Aí a gente vai se despedindo aqui do Instagram, a gente vai se despedindo de você. E a gente vai falar, a Sara vai falar do espaço dela, por que o espaço dela é terapêutico, bem breve. Melissa vai falar por que a aromaterapia é terapêutica e por que ela indica de uma maneira bem breve. E aí a gente vai encerrar aqui no nosso Instagram e vamos conversar com os nossos amigos que estão aqui para ouvir deles e depois da terapia também. Sara? Eu vou responder aquela pergunta sobre o mito. Verdade, esqueci. Que aí é sobre isso, né? Vou dar fazer um fechamento a respeito do mito. Eu sempre costumava falar que eu não trabalho com coisas essenciais. Eu trabalho com supérfluo. Isso não é verdade. Era uma fala sua. Uma fala, porque como eu tinha uma frustração, uma dificuldade de agregar valor naquilo que eu entregava, aquela questão do que tem no meu bolso e o que tem no seu bolso, a questão do merecimento, tudo desregulado. Então o que eu fazia? Eu peguei isso como uma verdade para mim, mas doendo, porque eu sabia que isso não era verdade. Por quê? Porque eu também passei por esse lugar, né? Essa questão de frustração. Então eu falava assim, não, eu vou aumentar a minha tabela, porque sempre com muita responsabilidade, como eu já falei anteriormente, mas eu vou aumentar a minha tabela e eu não quero nem saber, porque eu trabalho com supérfluo. Eu não trabalho com comida, não sei o quê. Aí eu falava aquilo e aquilo não era a minha voz. Que a gente também precisa fazer esse exercício. Quem é que está falando através da sua boca? É você? Ou são as coisas que você acha porque fulano falou, porque você foi construído para pensar dessa maneira? Deixa eu falar uma coisa, ela é quase uma psicanalista. Então eu comecei a fazer esse exercício na terapia, né? E eu falei assim, gente, isso é muito mentira. E como que eu levantava essa bandeira dentro de mim? Porque eu não falava isso para você. Eu falava isso para mim. De alguma maneira eu queria merecer aquele valor, porque eu trabalhava. A gente recebe reajuste, né, de matéria-prima e tudo mais. Então, é sobre isso que eu quero falar. Eu precisei atravessar, né, esse caminho. Eu não trabalho com supérfluo, eu trabalho com experiência, eu trabalho com autoestima renovada, devolvida, eu trabalho com cura. É sobre isso. A gente, foi o que Carol até falou, né? Você se auto-perceber, se autoconhecer. E quando a gente se autoconhece, a gente consegue até viver disso. E trabalhar e receber. E no seu espaço é terapêutico, Sara? É muito terapêutico, né? Carol conhece meu espaço, né? Você conhece meu espaço. É terapêutico, é um ambiente muito clean, calmo nas cores, mas é muito alegre. Nós somos conhecidas ali no bairro, né? Onde a gente atua como Salão da Felicidade. Toda vez que a gente entra, a gente sai de maneira diferente. E eu tenho as melhores profissionais, assim, eu sou a ouvidoria, né, do meu salão, a ouvidoria.
Então tô falando com autoridade mesmo, né? Porque Legal. eu faço questão de toda vez que eu posso, eu sempre tô ali no WhatsApp, atendendo os clientes. Eu Legal. gosto disso, né? De estar perto, né? Mel, fazer aromaterapia terapêutico? Sim, muito terapêutico. Because, por quê? Não é do diabo. Não é Não, não. Guarda essa cena. Frisa. Não é do Eu vou ter que editar esse negócio. Papai que fez. Vamos lá, por que é terapêutico? A terapia integrativa, ela, por si só, ela já responde essa pergunta. Porque o corpo, a alma e o espírito caminham juntos. Nós somos seres trinos. Então nós precisamos cuidar do todo. E a aromaterapia vem com essa pegada de cuidar do todo. Ela não só olha para o seu corpo, ela não só olha para a sua alma, ela olha para o todo. Então ela traz leveza, equilíbrio, regulação. Então nesse meio nós tratamos tudo. Então é muito terapêutico e vocês são muito bem-vindas. Legal. Michele, cantar é terapêutico? Muita coisa, gente. Inclusive, eu canto na Orquestra Municipal de São Gonçalo. Vocês podem ir lá dar show de graça, né, Fabiola, é terapêutico? Massagem? Eu não acredito. Eu quero falar uma coisa. A Precisa Fabiola experimentar. é muito interessante, a Fabiola conversando com a gente a respeito da massagem. Quero falar para vocês, as mulheres que estão no Instagram, inclusive as mulheres que estão na menopausa, existe um toque específico para ativar, porque você fez a cópia e eu copiei, estou copiando a tua cópia. Ativar os hormônios, os neurotransmissores naturais, né? E isso diminui o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. É o que faz a gente engordar. Então, o toque, as pessoas acham, né, na falta de conhecimento, que o toque ele é superficial. E uma massagem bem feita, com conhecimento, com amor, porque você deposita um amor, é uma troca, tá? Você faz e você relaxa junto. Eu, pelo menos, saio de lá aliviada, maravilhosa, porque você entrega um relaxamento tão profundo para o paciente que, ainda que você não consiga tratar a dor em si, você ativa os neurotransmissores dele e ele esquece aquela dor. Vocês precisam estar ao lado dela. Ela fala cadenciadamente, massageando quem está ouvindo. Eu já estou me sentindo relaxada. É engraçado, não é isso, gente? Isso não é? Isso é muito engraçado. E a massagem, ela, assim, a gente está lutando, né, para ter o reconhecimento pelo SUS. Porque a massagem, ela, num paciente que está em estado terminal, ela é usada como um cuidado, né, paliativo para o paciente. Muito bom. A gente vai terminar isso aqui porque a gente precisa encerrar a live, senão o Instagram derruba a gente não quer isso, a gente quer ficar gravado. Carol vai falar também depois, vocês vão assistir a gente no YouTube, vamos deixar tudo inteirinho lá. Para terminar esse momento aqui e depois da terapia, porque nós temos mais 2 encontros, onde cada uma vai falar da técnica, como usa, vai falar do seu estabelecimento. Isso aqui é só o início de um projeto maravilhoso. E Michele vai encerrar, eu quero perguntar, Michele vai encerrar cantando o quê? Qual é a música mais pedida, emotiva dos momentos seus? Pode começar? Pode começar! E a gente vai encerrar. Boa noite. Eu não consegui falar o nome de todo mundo, mas eu vou deixar um depoimento maravilhoso para todo mundo que entrou aqui na nossa live. Tem muita coisa boa para acontecer. Michele Bandeira. Quando eu soltar a minha voz, por favor me entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas desta nossa vida que eu estou cantando. Como abrir minha garganta, Por favor. essa força é tanta
tudo aquilo que ouvi, esteja certas de que estarei vivendo. Veja o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, o meu corpo tão suado, transbordando